Queridos irmãos, amada Igreja Batista de Montese, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Mais uma vez aqui pela bondade e misericórdia de Deus, nesta noite maravilhosa de domingo, para mais uma vez transmitir a mensagem de Deus. E a minha oração antes de assumir este momento aqui foi para que o Santo Espírito estivesse falando ao seu coração, o Santo Espírito estivesse me usando para transmitir a gloriosa mensagem de Deus, e que esta palavra ela possa alcançar centenas e centenas de pessoas ao longo do tempo que ela vai ficar postada nas redes sociais. Quero dar continuidade ao livro do profeta Daniel, como disse, não fazendo um estudo do livro, não fazendo uma exposição do livro, mas apenas nos focando no personagem deste livro como sendo o profeta Daniel, um servo de Deus, um homem de Deus, que nos ensina, que nos inspira, que nos encoraja, que nos motiva a sermos fiéis a Deus, que nos motiva a sermos perseverantes, que nos motiva a esperar em Deus, que nos motiva a ter uma vida de oração, a ter uma vida de integridade, uma vida de consagração a Deus. Então é com este propósito que nós nos propomos, que eu propus no meu coração durante esta semana, como foi quarta-feira, como foi hoje pela manhã, como está sendo agora à noite, estarmos meditando na palavra de Deus através do livro do profeta Daniel, como foi domingo passado, tá bom? Então vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor, e eu convido mais uma vez a você, como não está sendo realmente um estudo do livro, praticamente a gente está lendo os mesmos versículos. Então Daniel capítulo 1, versículo 7, versículo 8, Daniel capítulo 5, versículo 11, versículo 12, e Daniel capítulo 6, versículo de número 3. Então diz assim a palavra do Senhor em Daniel capítulo 1, versículo 7, versículo 8. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesassar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias ou dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora, Daniel 5, versículo 11 e versículo 12. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesassar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação do teu sonho. Capítulo de número 6, versículo 3, diz a palavra do Senhor. Então o mesmo Daniel sobressaiu a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Glórias a Deus por esta preciosa leitura. Queridos irmãos e amigos, ouvintes da bendita e gloriosa palavra de Deus. Como vimos domingo pela manhã, Daniel tinha uma inteligência, uma sabedoria que excedia a todos na Babilônia. Essa sabedoria nós aprendemos na quarta-feira que era resultado da sua vida com Deus antes mesmo
desses acontecimentos na Babilônia, razão pela qual ele foi determinado na sua escolha. A atitude de Daniel foi resultado da sua vida de oração e intimidade com Deus, como nós colocamos na quarta-feira. Ele propôs no coração fidelidade a Deus, e Deus o honrou em tudo. Assim, afirmamos também, se você propor, Deus apoia. Deus estará junto. Daniel propôs no seu coração. O coração de Daniel era leal para com Deus. O coração de Daniel era um coração que se deleitava em Deus. Era um coração que se derramava. Era um coração que dependia, que ouvia a voz do Senhor. O seu coração era guardado pelos princípios, pelos mandamentos, pelas instruções, pelo que ele aprendeu do seu Senhor. As saídas do seu coração eram guardadas porque o seu coração estava em Deus. O sábio atende o conselho dos sábios. E o conselho do sábio é, conforme o sábio Salomão nos diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23 ao 27. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A palavra de Deus, o temor a Deus, a sabedoria do alto, faz com que nós estejamos atentos a estas saídas do nosso coração. Daniel foi tomado, queridos irmãos, como o livro de Daniel nos ensina, foi tomado de Jerusalém, raptado, tirado e trazido juntamente com outros cativos à Babilônia. Mas a palavra permaneceu no seu coração. O entendimento, a palavra, as leis e preceitos do Senhor estavam guardados no seu coração para não pecar contra Deus. Guardei a tua palavra, guardei a tua lei, os teus estatutos, a tua doutrina no meu coração. Como diz lá, Salmo 119, versículo 11, para não pecar contra ti. É isso, meus irmãos, que se entende por guardar a palavra no coração. É quando ela apresenta este resultado em tempos de crise. É quando ela apresenta realmente esse testemunho diante das situações, das circunstâncias que exige de nós renunciar à nossa própria vontade, que exige de nós provar em que está firmada a nossa fé, onde estão firmados os nossos pés. Na rocha da palavra, na rocha da doutrina, na rocha das escrituras ou nas areias movediças do mundo, das meras tradições, das meras filosofias e sabedorias humanas. Essa coragem em propor no coração de não se contaminar, fala disso. Eu proponho. Nós gostamos, nós batistas, dessa questão do propor. Eu proponho. Quem apoia? Deus. Deus apoia se estiver de acordo com a sua vontade, que é sempre santa, boa e perfeita. Quando eu faço a vontade de Deus de acordo com os seus preceitos nas Escrituras, Deus estará comigo e vai me revestir de graça e sabedoria para eu sair vencedor naquilo que é loucura para os homens, mas que para Deus é a manifestação do seu poder. O Evangelho, a sabedoria de Deus, as instruções bíblicas, realmente é loucura para o homem.
As ações, as manifestações de Deus, de Cristo, são loucuras para os homens. As decisões movidas pelo Espírito Santo na vida de homens fiéis são loucuras para os homens. Mas para os que crer, mas para Deus, é o poder de Deus. É a manifestação da glória de Deus. Daniel propôs no coração não se contaminar com os manjares do rei. Você sabe realmente o que isto significa? Você tem noção de como estava a vida de Daniel naquele momento? O que tinha acontecido com Jerusalém? O que tinha acontecido com o templo, com a sua religião, com a lei que norteava aquele povo? O que tinha acontecido com a sua própria família, com a família de Daniel? Pensa comigo, queridos irmãos. Daniel estava fragilizado naquele momento. Ele havia chegado, ele havia sido trazido de Judá junto com os outros cativos. Ele estava naquele momento triste, com certeza arrasado. Quem sabe com fome, quem sabe maltrapilho. Estava realmente com seu coração ferido por tudo que tinha acontecido a si mesmo e ao seu povo. Embora ele não tivesse dúvida, Daniel não tinha dúvida. Ele tinha convicção, ele tinha um senso de justiça realmente bíblico. Então ele tinha convicção dos motivos pelos quais o seu povo foram levados ou foram trazidos para a Babilônia. Ele tinha convicção do porquê da destruição do templo, do porquê da destruição da cidade. Ele conhecia os apelos dos profetas, as mensagens de Jeremias, de Ezequiel e de outros, que da parte de Deus transmitiam a mensagem para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse. Daniel certamente sofria muito com tudo isso enquanto ali dentro dos muros de Jerusalém. E agora, depois que tudo isso acontece, depois de toda a invasão de Jerusalém, de toda a destruição, agora ele se vê dentro do palácio na Babilônia, juntamente com mais 3 nobres, possivelmente alguém que tinha servido a nobreza em Jerusalém. Pelo que indica, foram levados ali para participar de uma seleção que aconteceria e que somente os mais belos e inteligentes, escolhidos a dedo ali pelos chefes de Nabucodonosor e o chefe ali dos eunucos, somente os melhores seriam aprovados depois de um longo teste para trabalhar no serviço real, para trabalhar ali na matemática da Babilônia, na contabilização das riquezas, das farturas que se colhiam, na ciência, nas letras, nas traduções, nas interpretações. 3 anos, aqueles jovens selecionados para esta seletiva. 3 anos, comendo e bebendo da comida que somente era servido ao rei da Babilônia. E ali estava, precisando de um trabalho. Daniel, chegando ali, estava precisando de um trabalho, precisando de uma locação, precisando de refazer a sua vida. Era um homem de ferro. Mas e agora? Estava numa terra estranha, cativo daquela nação. Não havia mais templo, não havia mais reunião religiosa. O que se via ali eram vários templos dedicados aos deuses
idolatria à beça. Não havia o templo de Jerusalém. Não havia mais as reuniões. A sua cidade de Jerusalém foi destruída. Tudo ficou para trás a centenas de quilômetros. Dali, tudo que vinha à sua mente era só as ruínas que ficaram para trás. Em sua memória estavam as últimas cenas da invasão babilônica. Cenas como o rei Zedequias, que foi preso. Depois teve os olhos vazados, os filhos degolados em sua frente. Na sua mente estava o que a sua vista, o que a sua visão havia contemplado. Jovens acorrentados, outros violentados, outros mortos e outros tangidos pelos montes numa triste procissão de escravos, humilhados, até chegar à Babilônia para trabalhar ali, para poder manter os status, para poder manter o luxo do palácio. Eles, por serem nobres, estavam agora diante de uma grande oportunidade, mas a maioria estavam em serviços forçados e com uma alimentação reduzida e escravizados. Tudo era limitado para aqueles que serviam como escravo fora das cercanias palaciais. Mas Daniel sabia, queridos, que Jerusalém vinha aos poucos abandonando a fé, a lealdade a Deus, a palavra, a pureza, a santidade. Em Judá se praticava já a idolatria babilônica, a adoração aos deuses falsos. Havia corrupção dos sacerdotes e profetas que se vendiam aos reis por posição e cargos, bajuladores da corte. E por conta disso, o cativeiro já havia sido anunciado antes por Jeremias várias vezes, mas eles não deram ouvidos. Mas como sempre, havia ali os fiéis. Existia ali em Judá o remanescente, aqueles que sofriam por causa ou pela causa de Deus, pela justiça e pela verdade. Dentre esse, Jeremias, o profeta chorão, e chorava sobre Jerusalém. Ezequiel, o filho do homem, e Daniel, e outros jovens fiéis que com ele estavam. Sendo Daniel fiel a Deus e agora estando ali no palácio para aquela seleção, ele poderia ter pensado: foi por isso que eu fui poupado. E agora estou aqui, tendo a grande oportunidade da minha vida fora de Jerusalém. Aquela cidade rebelde contra Deus. Não. Daniel não vê esta oportunidade desta forma. Ele ama o seu povo, apesar da tristeza, apesar da dor, ele não perde as percepções espirituais. Ele não perde a noção de perigo e do discernimento espiritual que ele sempre teve, pautado pelos mandamentos, pautado pelos estatutos do Senhor. Ele prefere estar ali reflexivo e pensando sobre a dor, sobre o sofrimento do seu povo e de como poderia ajudar o seu povo. Você já parou para pensar o que estava sendo ofertado para ele? Muitos ali certamente estariam eufóricos, entusiasmados com aquela escolha e com o que estava sendo oferecido. Mas Daniel, enquanto talvez alguns estivessem ali nervosos, eufóricos, jubilosos, talvez até já se esquecendo de Jerusalém, se esquecendo do templo, se esquecendo de todo o sofrimento que ficou para trás, ele estava ali naquele momento, naquela grande sala, naquela grande reunião, para ouvir aquelas instruções. Ele estava pensativo, ele estava introspectivo, ele estava orando em seu coração.
Ele estava procurando ouvir a voz de Deus para saber como agir, para saber o que falar naquele momento. Por que penso assim? Particularmente eu, pastor Leonardo. Porque, queridos, a nossa experiência diz que na euforia e na alegria exacerbadas, é nestes momentos que nós tomamos as piores decisões. É nesse momento que nós decidimos apenas pela via da emoção. É na alegria descontrolada, exacerbada, que nossa visão fica míope, que nossas percepções diminuem à semelhança de alguém que está embriagado. O que estava em pauta agora, queridos, nós sabemos, não era realmente mais sofrimento, não era mais lugar de vergonha, mas de honra. Era uma oportunidade dada a poucos. Mas Daniel está focado no que importa. Daniel está focado no principal. Daniel está concentrado em Deus e na sua vontade e de como tudo aquilo ia terminar. Como recusar uma proposta daquela? Como não perceber que isso poderia ser uma recompensa de Deus pela sua fidelidade? É assim que muitas vezes nós pensamos. Quando queremos uma coisa, quando focamos na nossa vontade, no nosso desejo, a gente passa a olhar só pela nossa via, pela nossa lente de conquista, a lente das vantagens, de se dar bem. E aí tudo que vai acontecendo a partir dali, a gente vai atribuindo à vontade de Deus, a gente vai canalizando para Deus as circunstâncias, tudo a gente vai dizendo, olha, é da vontade de Deus, olha o que está acontecendo, olha o que passou, olha o que eu estou vivendo agora. É um sonho, é uma palavra, uma leitura bíblica aleatória, e muitas vezes Deus está longe daquele negócio. Mas nós estamos tão envolvidos, nós estamos tão atraídos, nós estamos tão desejosos de se dar bem, de ter alívio das nossas tensões, de crescer na vida, de aproveitar oportunidades, de sair de algum sofrimento, de alguma tristeza que a gente não percebe, que está caindo no laço, que está descendo ao abismo, ao invés de estar firmando os seus pés, ao invés de estar criando estabilidade, você está se afundando numa instabilidade que está para acontecer. Queridos irmãos, é fácil ser enganado, é fácil ser ludibriado quando as nossas emoções estão afetadas, sobretudo pela necessidade de salvar a nossa própria pele e de ter a oportunidade em ganhar dinheiro. Sobretudo quando a gente está vindo de um calvário, de uma forte emoção de dor, de sofrimento. Alguns até se corrompem mesmo, porque ver na oportunidade, ou atribui a oportunidade como sendo Deus te colocando diante da grande chance. E muitos chegam erroneamente a usar o próprio nome de Deus para dar o seu jeitinho de se dar bem. O que nas palavras mais assertivas é corrupção. Hoje, o povo é tão cego, o povo é tão aviltado por bênçãos, por saúde, por cura, por riqueza, por grandeza, que alguns não estão nem aí para filtrar a fonte e a origem da bênção. Se é bom, vem de Deus, né? Será? Então essa ideia de que onde Deus está, onde fala a palavra Deus está presente, onde tem alegria, onde tem paz, onde tem amor, então Deus está presente, então é da vontade de Deus. É assim, tudo que é bom ao olhar, ao filtro da lente meramente humana é de Deus. O que é ruim não é de Deus. E assim cada qual vai fazendo a sua seleção, sem ter a palavra de Deus como a fonte, como a que filtra realmente e descarta realmente aquilo que verdadeiramente não é de Deus. Se alguém da família de Daniel, preste atenção nisso, isso pode servir também para nós.
Se alguém da família de Daniel soubesse logo depois, né? Imagine que a família ficou sabendo que Daniel foi participar dessa seleção de jovens escolhidos a dedo para participar de uma seleção para trabalhar na corte babilônica, ao lado de Nabucodonosor, assumindo posições realmente em destaque. Então imagina, se alguém da família de Daniel soubesse logo depois o que ele havia proposto para o eunuco, quando escolhido a participar daquela seleção, rejeitando comer dos manjares do rei, alguns provavelmente, nas melhores das hipóteses, classificariam aquela decisão de loucura, de insanidade. De preferência aqueles, né, que não temiam o Senhor, aqueles que eram incrédulos. Certamente os crachariam e diziam: como que pode perder uma chance dessas? Uma oportunidade dessas? Quantos não desejariam estar no lugar dele? Está aí, ó. Nasceu para ser escravo mesmo. Um emprego desse só pode ser coisa de fanatismo. Daniel está um fanático por esta religião. Que bobagem é essa, Daniel? Que radicalismo é este, Daniel? Deus não liga para isto. Deus está ocupado com coisas mais importantes do que se preocupar com o que tu vai comer ou deixar de comer. E poderiam até dizer: ele não ligou nem para tudo. Tu veio para esse cativeiro, tão leal que tu era a Deus, tão fiel como tu foi a Deus. E aí, o que aconteceu? Por que ele não te poupou lá em Judá? Te trouxe juntamente com os demais? Queridos, vamos pensar um pouco nessa questão. E além do que nós já aprendemos, vamos ver o que a gente pode realmente aprender mais ainda diante dessas possíveis oportunidades que na nossa caminhada terrena e cristã são oferecidas diante de nós. Como já falamos, Daniel está agora diante da maior potência da terra, com a oportunidade de trabalhar neste rei. Não poderia ser um raio de luz a brilhar em meio ao caos? Não podia ser realmente uma oportunidade que ele estaria desperdiçando com uma atitude que lhe subiu à mente, que lhe veio do coração naqueles momentos reflexivos, enquanto todos se aglomeravam ali para ouvir as instruções do chefe da guarda do eunuco? O que mais ele poderia fazer? Ele não era culpado de estar ali. Foram seus patrícios que pecaram contra Deus. Deus permitiu o templo ser destruído, a cidade está queimada. Por que desperdiçar esta chance de finalmente subir na vida, de finalmente mostrar o que ele é capaz de fazer, de ascender na vida? Este é o tempo que Deus está lhe dando para amenizar, quem sabe, a sua dor, a sua solidão. Afinal, ele está ali agora sem família. Ele precisa sobreviver. Talvez alguém pensasse somente por esta via, a via do acesso, e assim sem discernimento algum, sem reflexão alguma, sem oração, sem observação às leis e ordenanças de Deus, aceitariam de pronto a proposta que viesse, o desafio que viesse, sem medir as consequências, sem medir o dano à sua alma, sem medir o dano à sua comunidade. Mas esse alguém jamais seria Daniel. Esse alguém jamais deveria ser um cristão lavado e remido, um crente em Cristo Jesus, que não tem depositado a sua esperança nesta vida, que não espera em Deus, em Cristo somente nessa vida, mas sobretudo na vida eterna, na vida que está por vir. Daniel conhecia Deus, não uma religião. Ele servia a Deus no templo e não exatamente ao templo. Ele servia a Deus estando em Jerusalém, mas sua fidelidade não se limitava aos muros de Jerusalém,
que agora estão caídos. Daniel tinha consciência, meus irmãos. Daniel sabia as razões do porquê de tudo o que estava acontecendo. Ele aceita a oportunidade. Talvez nem tivesse opção, era uma ordem do rei. Então ele aceita. Ele vai para participar da seleção. Mas com uma ressalva, com um propor, com uma proposta no seu coração. Ele sabe em quem tem crido e por isso ele faz a proposta ao eunuco, ao chefe ali dos eunucos. Ele faz aquela proposta mediante a intimidade que ele anteriormente ou naquele momento estava tendo com Deus. A sua fé sempre foi mesmo em Deus. Não no seu sistema religioso que agora estava destruído. Mas a fé interior o reconstruiria. E para tanto ele não podia ou não aceitava se contaminar. Ele cria que Deus sempre conservaria o remanescente de Israel. Daniel propôs no seu coração continuar sendo Daniel. E mesmo que o seu nome fosse mudado naquela ocasião, como de fato foi, o seu interior jamais poderia ser forçado a se dobrar diante dos ídolos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Daniel nem tinha este ensinamento tão claro como nós temos hoje. Mas foi assim que ele sempre agiu, por obedecer ao mandamento maior da lei de Deus. Ele amava ao Senhor sobre todas as coisas. Ele foi em Babilônia o que ele sempre foi em Jerusalém. Muitos não são lá fora quando estão no mundo, porque na verdade não são de fato dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. O joio não pode testemunhar de Cristo e viver Cristo exemplarmente. Por quê? Porque ele pode até falar de Cristo, pregar o Evangelho e até dizer: eu não me envergonho do Evangelho, mas é uma vergonha para o Evangelho, e o Evangelho se envergonha dele, do seu procedimento, e acabam blasfemando contra o próprio Evangelho, contra o próprio Cristo. Queridos, temos que ter coragem para sermos diferentes. E não somente, claro, ser diferente, mas fazer sobretudo a diferença. Porque Daniel não era somente de tempo. Na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, na sua maneira de decidir, era exaltado até mesmo por aqueles que se opunham a ele. Não encontravam na vida de Daniel brecha, lugar nenhum para o acusar diante do rei. Os que o invejavam e testemunhavam quem era Daniel. Sua fé e fidelidade são sem fronteira. O que ele aprendeu e viveu em Judá, ele leva, mesmo depois de todo o sofrimento do cativeiro, ele mantém lá na Babilônia. O rei poderia tirar dele o templo, como de fato foi tirado deles. O sistema religioso foi tirado, mas não os seus princípios, não os seus valores. Isto é inviolável, isto é intocável quando eles fazem morada em nosso caráter, em nosso interior. É a mesma coisa que está acontecendo, meus irmãos. A pandemia tirou de nós o direito, cerceou o direito de nós estarmos no templo adorando a Deus. Já está próximo de 3 meses, mas não tirou a mensagem do nosso coração, não tirou a nossa fé, não tirou as nossas convicções, não tirou o nosso compromisso com o nosso Deus, a nossa responsabilidade. O templo está lá sem ser destruído, mas algo aconteceu nesse tempo que também foi cerceado: o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de estar na casa de Deus. Mas nós vamos voltar mais forte, mais animado, mais fervoroso. Esse está sendo um tempo também, sobre modo, meus irmãos, maravilhoso. Um tempo de crescimento espiritual, um tempo de renovo.
um tempo de oração. Eu desejo que você sinta isso também nesse tempo. Esse tempo está sendo para mim um tempo muito especial. Muito especial. Deus está me dando muitas oportunidades. Eu tenho aprendido muito com o Senhor, meus irmãos. Deus está tratando com a igreja. Deus está tratando com o seu povo. Toda aquela situação, todo aquele cativeiro, todo aquele sofrimento, todos aqueles 70 anos. Deus estava tratando com o seu povo, Israel. Deus está tratando contigo, meu amado. Deus está tratando conosco. O que está dentro de você é inviolável. O que está dentro de você é intocável. Para tanto, você tem que ter coragem, convicção de fé para pagar o preço. Daniel e seus amigos, mesmo com toda a fidelidade que tinham ao Senhor, eles não foram privados de serem acusados injustamente, como nós conhecemos o livro de Daniel, nem de serem julgados, e mais. Com toda a fidelidade e lealdade, eles foram condenados. E tinham a possibilidade, tinham o direito, a oportunidade de renunciarem, de voltarem atrás, de negarem a fé. E serem bem quistos no reino. E serem impedidos de serem lançados, no caso de Daniel, na cova dos leões, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, de serem lançados na cova, na fornalha de fogo. Mas, queridos, no fim, a coisa faz a diferença. É no fim que a justiça de Deus se faz presente de verdade. No caso deles, cumprindo os propósitos de Deus, Deus quis livrar da fornalha. Deus quis livrar Daniel da cova dos leões, mas a maioria dos fiéis a Deus morrem mesmo diante da injustiça dos tiranos. Como muitos morreram no passado e como muitos hoje ainda, em países, em governos ditatoriais, comunistas, eles morrem pela fé. E somente no final, somente naquele grande dia, o dia da grande recompensa, é que todas as injustiças serão reparadas. Um exemplo bíblico, João Batista, não é? João Batista morreu ali, teve sua cabeça degolada porque pregou a verdade, porque foi contra o pecado de Herodes, o adultério de Herodes. Mas no final tudo será reparado. Daniel sabia o que a sua decisão poderia resultar. Caso Deus não os fizesse achar graças diante do rei, na hora da apresentação, depois do longo processo seletivo, dos quais eles tiveram uma dieta somente com legumes, sem comer dos manjares do rei. Mas a fé e convicção de estar agradando a Deus o impedia de pensar no pior. Sempre via esperança, já contemplar os resultados. A fé é o que, queridos? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fim e fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então Daniel andava por fé e não por vista. Não seria, na verdade, pior do que se contaminar com os ídolos? Nada seria pior, melhor dizendo, nada seria pior do que se contaminar com os ídolos, com a comida sacrificada aos deuses. Mas não foi só isso. Ou não foi só por isso que Daniel rejeitou aquele manjar. Foi também uma maneira de saber se este negócio, se este emprego era mesmo da vontade de Deus. Às vezes, quando nós queremos fazer uma prova a respeito daquilo que nós desejamos, a prova sempre nos favorece, né? A prova sempre é prazerosa para a gente. Daniel fez o contrário. Ou seja, ele rejeitou algo muito bom, algo muito deleitoso, algo que com certeza o seu corpo desejava demais. Que era uma boa comida, um bom vinho naquela época. Mas simplesmente a fé anda na contramão daquilo que proporciona prazer à nossa carne. Imagina o que ele pensava em seu coração. Tudo me foi tirado. Arrancaram de mim a minha família, minha nacionalidade, meu nome, e agora querem que eu se dobre aos seus deuses, que eu deixe de adorar o meu Deus. Não posso fazer isso. Há de ter uma saída. Se estamos aqui nessa situação, não necessariamente por vontade de Deus, mesmo conhecendo que o resultado do nosso pecado, da infidelidade do seu povo pecando contra Deus, Deus tem os seus propósitos. Imagino que Daniel se agarrava nisso, nas saídas que Deus sempre dá para o seu povo.
nas misericórdias. Ele sempre se agarrava a isso. E manteve ali a sua lealdade, a sua fidelidade. Como eu disse no início, ele estava frágil, ele estava triste sim. E aquele momento poderia ser um momento de laço. Mas ele não se deixa abater, ele não se deixa levar pelas circunstâncias, ele não serve a Deus por interesse, ele serve a um Deus que ele conhece, que ele tem intimidade, ele reconhece a justiça de Deus, ele reconhece que o seu povo pecou contra Deus e é digno e é justo o juízo de Deus. E o cativeiro não estaria acontecendo se o povo tivesse dado ouvido à voz do profeta. É possível que muitos da sua época, que não foram mortos naquele cerco, naquele cativeiro, naquela invasão babilônica, é possível que muitos entraram em depressão, mesmo sem ter o conhecimento desta cruel doença, enfermidade. Muitos entraram em crise, muitos enfrentaram traumas profundos, que normalmente acontece aos que são exilados, aos que passam por um processo de guerra, porque as guerras sempre deixam marcas profundas. E também, com certeza, queridos, muitos murmuraram contra Deus, culparam a Deus, choraram, lamentaram, se angustiaram, perderam a fé. Daniel tomou um destino diferente da maioria. Daniel manteve-se fiel a Deus, independente das circunstâncias. Então o que é que você quer ouvir no final? A decisão do que você vai ouvir no final, a decisão do que você vai ouvir após esta vida, se constrói aqui, se decide aqui. Então você decide propor no seu coração, ser ou não ser. Ou então você simplesmente vai aceitando todas as propostas com o desejo, com o prazer do ter, do angariar riquezas, popularidade, cidadania tão somente terrena. Enquanto aguardava a chegada do servo do rei, do chefe dos eunucos, que lhe daria a instrução e determinaria a porção de acordo com a ordem do rei, ele junta-se a 3 companheiros fiéis e, como um representante dos mesmos, decide antecipadamente a não transgredir a lei de Deus. Mesmo que para isso eles tenham que perder aquela oportunidade, ou mesmo, quem sabe, perder a própria vida. Mas ele ali, representando aqueles 3 fiéis companheiros, ele toma aquela decisão, que é loucura para os homens. Eles foram escolhidos para o teste, para o concurso público babilônico. Eram belos, formosos, tinham corpos atléticos, inteligentes e desenrolados. Deus, eu proponho, Senhor, não vou me contaminar. Se estás comigo, me dá graças diante do servo do rei. Imagino esta oração interiorizada de Daniel. E a resposta de Deus foi: eu apoio. Eu estou contigo, meu servo, não temas. Você pode ouvir esta voz hoje? Se você realmente tomar decisões que contraria a sua própria vontade, que contraria o seu próprio desejo em função, em direção à glória de Deus, à vontade de Deus. Ninguém tem intimidade com Deus somente pelas letras. Somente pelas letras, não. Não. Nós temos que ler a palavra, nós temos que examinar as escrituras, mas nós temos que estar pronto a fazer a sua vontade, a estar sujeito à vontade de Deus e a trilhar pelo caminho contrário ao caminho da maioria. Olha só a exigência do processo seletivo. Olha só a exigência do processo seletivo. Tinha que comer da comida do rei, uma espécie de tratamento de limpeza, de limpeza, de consagração aos deuses da Babilônia. Alguém que não fosse Daniel diria: oh, mas que maravilha, 3 anos comendo da melhor comida do mundo, da comida do rei, e de graça. E no final ainda, ser funcionário real, ser instruído em toda a ciência. Este é o emprego dos sonhos de qualquer homem. Ser treinado para ser um executivo, um diplomata, um embaixador. Como rejeitar uma oportunidade desta?
Quem pode recusar uma proposta dessa? Daniel e seus amigos, seus irmãos de fé, recusaram. Não sem razão, mas por razões espirituais. Coisa que somente quem tem o Espírito de Deus, o Espírito excelente, tem esta percepção. Porque o homem natural não tem o Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas espirituais, as coisas de Deus, da economia de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não entende, não compreende as coisas do Espírito, as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Daniel era coerente com a sua fé, com a lei de Deus, com os votos feitos ao Senhor. Daniel já era conhecedor da cultura babilônica. Ele sabia que aquela comida, antes de chegar à mesa, era sacrificada, consagrada aos deuses, ídolos pagãos da Babilônia. Cada refeição no palácio em Babilônia se iniciava com uma adoração pagã. Isto era uma oferta ou uma oblação do diabo, cujo propósito era macular a fé deles, era trair a Deus, era misturar tudo em uma só cultura, em um só paganismo. Não seja amigo do mundo. Temos uma cultura própria dos filhos de Deus. Não se contamine com esta cultura temporal e passageira. A efemeridade desta vida passará. Não deixe que o desejo do ter, do realizar sonhos, do ser igual aos outros, do se destacar na sociedade elitizada, te leve, de repente, a negociar a tua fé, os teus princípios e valores. Seja fiel com as suas convicções doutrinárias. Não abra mão, não aceite interferência na sua adoração, não permitam que propostas vantajosas os distraiam de modo a tirar o foco de Cristo. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse nosso Senhor Jesus. Daniel preferia a prisão ou a morte a ser infiel a Deus. Como seus colegas lhe vê hoje, rejeitando, quem sabe, um convite para tomar uma cerveja, para tomar uma taça de vinho, para ir a um show, a uma boate, para vestir aquela roupa da moda extravagante, pelos cortes inadequados. Cuidado com aquilo que dizem que não é pecado, que diz para você que isso é besteira, que você está sendo intransigente demais, que você está sendo radical, quadrado, anticultural, antiprogressista, com essas decisões bíblicas, com esses pensamentos bíblicos que não tem mais fundamento. Eles podem pensar isso ou dizer isso de você. Cuidado com as ofertas, principalmente quando elas te encorajam a pensar diferente do que você pensava no princípio da sua fé, no princípio do primeiro amor na sua vida em relação a Deus, em relação à Bíblia e à igreja do Senhor Jesus. Que muitos hoje têm desprezado a igreja, têm rejeitado a igreja do Senhor Jesus e ainda ousam dizer que não rejeitaram a Jesus. Mas como eu posso rejeitar a igreja do Senhor Jesus, cujo cabeça é Ele mesmo, e não rejeitar a Ele? É uma decisão, uma posição totalmente incoerente com o que nos ensina as Sagradas Escrituras. Cuidado com esse modernismo que relativiza tudo. Cuidado com a visão da subjetividade em relação a Deus, em relação à fé. Eles não têm nada para te ensinar. Cuidado com as vantagens. Creio que estamos precisando voltar ao pensamento, ao ensinamento, ao doutrinamento de João, conforme foi no primeiro século, quando a igreja estava sendo atacada pela doutrina filosófica do gnosticismo. Olha o que João disse e olha o que a palavra diz para nós hoje. 1 João, capítulo 2, versículo 24 ao 28. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção
vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Não permita a negociação dos seus valores, daquilo que aprendeste desde o princípio na nova vida em Cristo Jesus. Lembre-se do que Jesus disse: eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Daniel estava na Babilônia, mas sua decisão no coração foi: eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Minha cultura não é esta. Meu Deus não comunga com esses manjares. Minha pátria é outra. Minha pátria não é aqui. E por isso Paulo diz em Filipenses 3, versículo 20, mas a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Até mudaram o seu nome, mas jamais mudariam o seu caráter. O nome não diz nada a respeito do caráter de ninguém, ou da fé pura e sincera que alguém tem para com um Deus verdadeiro. Muitos nomes colocados, a gente sabe, em pessoas, foram colocados como uma espécie de consagração, de homenagem, ou culto a um ídolo, ou exaltação a uma celebridade, ou um personagem bíblico. Mas, queridos, o caráter da pessoa, a alma da pessoa não se suja com o nome que lhe é dado, que lhe é colocado. Ainda que diante das intenções sejam exaltar ou abater quando se coloca um nome. Toda maldição cai por terra quando Deus é invocado com fé e sinceridade. Toda maldição cai por terra quando nós abraçamos o Jesus que foi pendurado no madeiro. Se o nome ou o seu significado moldasse ou forjassem na pessoa o seu caráter, ou determinasse o seu futuro mediante a sua definição, então as coisas poderiam estar muito boas para alguns e péssimas para outros, dependendo do significado do nome. Então, isso não vale nada. Por isso que nós temos um nome especial. Por isso que cada um de nós, quando nos tornamos discípulos, talmidins de Jesus, ele muda o nosso nome e há um nome especial gravado numa pedra que nós vamos receber lá na glória. O propósito de Daniel partiu do princípio da sua convicção de que era pecado diante de Deus. Se for pecado, eu não vou ceder. Se for pecado, eu não vou me envergonhar, nem temer diante do homem, nem me posicionar contra. Mesmo que digam ou pensem o que quiser de mim, eu vou me opor. Se é pecado, eu vou me opor. Eu vou ser oposição. Nós temos que realmente ser decididos como Daniel. Você bebe cerveja? Alguém poderia perguntar para alguém, para um jovem: não, não bebo. Não bebo porque sou crente de Jesus. Você vai para as baladas? Você não vai curtir o carnaval? Não, não vou. Porque eu sou crente em Cristo Jesus. Não queira, meus irmãos, meu amado irmão, separe dos que pensam moderninhos ou para frente. Pecado nunca traz vantagem. Só os tolos e insensatos vê vantagem em pecar. Vê vantagem em se parecer com os que pecam, para poder não ser rechaçado, para poder ser inserido na rodinha. Não. Você tem a sua turma, você tem realmente o seu povo. Nós devemos realmente estar no meio das pessoas, mas nunca jamais sentar na roda dos escarnecedores. Daniel nos ensina que quando você é fiel a Deus, Deus faz com que você ache graça até diante de quem não te conhece. Como aconteceu com o chefe dos eunucos, o servo do rei. Ele se assusta com aquele pedido e mesmo sem entender direito, mesmo correndo risco de vida para atender um pedido de uma pessoa estranha, que não era do seu povo, ele concorda, porque há um despejar, uma liberação de graça para o seu coração, para a sua alma naquele momento, concordar com o pedido, com a proposta de Daniel. E creio que depois que ele deve ter ficado pensando, depois que ele saiu dali: o que foi que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça para consentir numa loucura dessas? Como que aqueles jovens vão sair dessa prova mais fortes, mais sábios, mais robustos, sem comer a comida dos deuses? Imagino que ele deve ter ficado alguns dias com esse temor na sua alma.
O que nós vemos nas igrejas hoje? Aponta para algumas coisas fora do seu devido lugar. Parece, queridos, que há um afrouxamento das rédeas, da disciplina, da correção e exortação bíblica. Sexo antes do casamento parece não ser mais tratado como pecado. O divórcio antibíblico parece não ser mais aborrecido por Deus. A politicagem tem invadido as igrejas. A negociação injusta, o egoísmo, a intolerância, tudo isso parece não causar mais repulsa nos crentes. Palavras torpes, piadas indecentes, roupas sensuais. Parece que nós estamos nos conformando com este século, quando a palavra de Deus tão claramente nos diz lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse conformismo, meus irmãos, isso nos assusta, pois nos aponta para a frieza no amor, que é resultado de muita iniquidade, o que leva à negação de princípios, de valores antes intocáveis na vida dos fiéis da igreja. Hoje parece estar se afrouxando. É um medo de se posicionar contra o homem, contra o pecado. Mas não temem se posicionar contra Deus, em negar ou silenciar diante dos que blasfemam, diante dos que desdenham da palavra, da igreja, ficam calados. Mas para discutir tudo quanto envolve aquilo que interessa a sociedade, que interessa ao mundo, aí muitos crentes entram na conversa sem se opor ao pecado. Medo de pregar o que a Bíblia diz. A fé em Deus e em sua palavra é impossível manter querendo agradar a todos. E finalmente, para concluir, Daniel se manteve fiel do início ao fim. É lamentável que muitos começam tão bem, mas logo depois cedem à tentação, às oportunidades de se darem bem, de serem bem vistos socialmente, politicamente, mais próximo dos status, das portas que se abrem nesses meios comunicativos da sociedade. Trocam seus valores por empregos, por posição, se tornam mais leais, mais dedicados aos seus negócios do que a Deus. Muitos deixam até a igreja. Tornaram-se tão importantes que não são mais capazes de se congregar com o povo simples de Deus. E se um dia o fizer, certamente procurará uma igreja seletiva, uma igreja exclusiva para a classe A, para a classe dos sábios e entendidos. Como Daniel foi diferente. Ele foi fiel ao rei, mas nunca deixou suas propriedades, suas prioridades, mesmo estando distante da sua terra, da casa do Senhor, e por uma questão de estar entre os ídolos da Babilônia e todos aqueles templos serem consagrados aos deuses, Daniel dava o seu testemunho de fé no Deus único. De modo que 3 vezes ao dia se colocava de joelhos em oração, dirigindo-se em direção ao templo de Jerusalém, e fazia lá a sua oração, e tinha liberdade para isso diante do rei, porque era fiel. De modo que quando o rei morreu, ele continuou prestando os seus serviços fiéis ao seu filho, o substituto do trono, sendo este rei afrontador do Rei dos Reis. Ele aguardava somente uma oportunidade para declarar na sua cara a palavra de Deus e o poder de Deus. E foi o que aconteceu. Pois é nesse espaço de tempo, queridos, que surge, para a gente concluir mesmo agora, novamente a oportunidade de Daniel observar, ou de ser observado o espírito excelente que havia nele por parte do rei que agora estava no trono. E aquele rei perturbado mediante um sonho que teve, que é quando realmente o rei da Babilônia vai ser partido, vai ser tomado pelo rei da Pérsia, pelo rei Dario. Ele está perturbado. E aí a rainha, a esposa real, lembra de Daniel. Em meio às aflições do rei por um sonho que o atormentava, Daniel é lembrado como aquele que tem um espírito excelente e é chamado imediatamente à sala do trono, conforme está em Daniel, como nós limos na nossa introdução, no capítulo 5, versículo 10 ao 12. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na
casa do banquete. E respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbes os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constitui o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, e interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. E assim se deu. Que testemunho glorioso! O nome do Senhor foi glorificado. Quantos editos, quantas determinações não foram dadas ali, de que todo mundo se prostrasse diante do Deus de Israel, por conta da fidelidade desses jovens que eram leais, que não negavam a sua fé. Todos os crentes devem buscar este espírito excelente. Daniel não buscou na ciência, nos estudos seculares, mas estudando a lei de Deus. Este Espírito excelente, meus queridos irmãos, está presente na vida do fiel, daquele que ainda hoje é capaz de propor no coração a morte do que se contaminar voluntariamente com o pecado. Este Espírito excelente está na vida daquele que, mesmo em meio ao caos, nas piores tormentas, diante de tudo e de todos, diz: eu sei em quem tenho crido. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida e que a sua fé esteja cada vez mais firmada na bendita e gloriosa palavra de Deus. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.